Olá, minha gente, sou Raíssa, estou de volta com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Essa manhã, quase tarde de domingo, saiu bem tarde hoje esse podcast. Nós temos agora 32,3 graus aqui em Natal. Não é brincadeira, não. Isso é temperatura, imagina a sensação térmica, né? Nesse primeiro mês que nem se completou ainda de verão, as coisas andam fervendo aqui pro nosso lar. Bom, chegando agora com esse tema, o que deu errado nas Americanas, né? Obviamente, eu nem sou economista, né? Não tenho nenhuma prática nessa área, tenho alguma noção, mas não tenho prática, então nem de longe esse podcast vai passar sobre essa questão contábil, financeira, de 20 bilhões para cá, 21 bilhões para lá, de presidente pedindo para sair, de responsável por setor tal pedindo para sair. Não, nem isso. Nem mesmo da parte da advocacia, que eu já tive alguns processos contra as lojas americanas por falta de entrega de produtos e tudo. Não, esse podcast ele é quase que um saudosismo, né? Esse podcast é para entregar a idade mesmo, porque eu sou da época em que existia Lobras, né? Lojas brasileiras, e daí existiam as americanas, a concorrência, né? Aqui em Natal, as duas ficavam na Princesa Isabel, com saída para o outro lado, ou seja, elas tinham entrada e saída, tanto faz, né? Não era obrigatório entrar e sair por um lado específico. Mas as duas atravessavam da Princesa Isabel para a Avenida Rio Branco, que era a avenida mais importante da cidade. Isso lá nos anos 80 até início dos anos 90. Então, tudo que você queria encontrar na vida, além do alecrim, né? O alecrim persiste, resiste, né? Se mantém aí na luta de que o que diabo você estiver procurando, você vai encontrar lá pelo alecrim. Nós tínhamos a Lobras, né, e as lojas americanas como grandes concorrentes e que tinham de tudo, né? Mas vamos esquecer um pouco a Lobras, que essa já fechou tem muitas décadas, né? E vamos nos concentrar realmente nas lojas americanas. Olha, para quem não lembra, eu sou do tempo que as lojas americanas vendiam não só lanches, né? As lojas americanas, elas tinham um espaço específico para lanches, né, com mesas e tudo, para você comprar almoço, né, você podia ir almoçar nas lojas americanas lá no centro da cidade, da Avenida Rio Branco. Mas lá também vendia isso para quem não tem boa memória. Eu, como morei durante aproximadamente 3 anos no centro da cidade, né, foi um hiato assim da vida que a gente saiu daqui, foi para lá, voltou, nunca mais morei em outro canto, né, só nesses 2 cantos. E eu, como morei, fazia muitas compras, inclusive nas lojas americanas. Lá vendia até presunto, queijo, essa parte de frios. Você podia pedir a um funcionário lá para ele colocar os fatiados para você. Então, eu sou dessa época, né, das lojas americanas terem absolutamente tudo dentro, né? Que chegava a época de Natal, a gente ia buscar cartão de Natal tanto na Lobras como nas americanas, né? Passava lá um tempão, eu e minha mãe buscando as mensagens, que a gente não mandava cartão repetido, né? Escolhia, parava, olhava, lia as mensagens. Essa aqui vai para fulano, essa outra aqui é para cicrano, né? E assim a gente ia montando essa tradição de mandar os cartões de Natal, tradição que já morreu também há muito tempo, né? Eu até tentei manter em alguns anos, mas hoje a gente não sabe mais nem onde o povo mora. A gente não sabe nem o número de telefone do povo. A gente vai para a agenda do celular, ou mesmo dos aplicativos de mensagem e tudo. A gente não olha o número, a gente manda para a pessoa, né? Olha lá, escolhe o nome da pessoa e envia, sei lá qual é o número. Tem gente que não sabe nem seu próprio número, imagine o número dos outros. Então, casa, então, também ninguém sabe mais, né? Você vai pedir endereço a alguém assim, mande sua localização, né? Ninguém manda mais. Me diga aí a rua onde você mora, um ponto de referência. É muito raro você ter o endereço mesmo de alguém. Você sabe chegar lá, mas você não sabe o nome da rua, não sabe o número da casa, não sabe nada. As pessoas pedem localização. Então, imagine mandar alguma coisa pelo correio, né? Altamente contraproducente nos dias atuais. Então, é lógico que as americanas foram
passando por esse processo, e eu até esqueci de dizer que o que me motivou muito é que foram algumas coisas que eu vi. Primeiro, nas redes sociais, eu acho que a mensagem mais representativa que eu vi a respeito disso, eu até comentei com o Janaína a respeito, foi uma mensagem de Odile, que é minha contemporânea, não é da mesma turma, mas é minha contemporânea da Faculdade de Direito. E Odile publicou lá no Twitter, né, dizendo: faz uns 20 anos que a gente vai nas lojas americanas e percebe que tem alguma coisa de errado com elas. E é verdade, né? E a outra foi eu estava ouvindo o jornal de meio-dia, né, o jornal da CBN, a edição nacional, né? Eu não gosto da CBN local. Desculpe aí o pessoal da CBN local, já foi muito boa. Eu acho que hoje caiu muito de qualidade, não que sejam todos os programas que sejam assim, mas como a maioria dos horários que eu escutava, eu não considero mais que sejam bons, então fica difícil. Eu normalmente escuto nos aplicativos. Raramente eu escuto de manhã ainda, sem ser nos aplicativos. Mas eu estava ouvindo o jornal da CBN de meio-dia e a discussão lá entre os repórteres, apresentadores e tudo era justamente essa. Que o pessoal mais antigo, que o pessoal jovem, né, geração Z, não tem ideia do que seja isso. Até uma parte aí dos milênios, o pessoal mais jovem dos milênios também não sabe. Mas o pessoal já antigão dos milênios, né, e das gerações anteriores, né, a geração X principalmente, se lembra bem, né, que a gente fazia lanche nas Americanas. E eles lá, né, no local lá deles, na CBN, tinha gente do Rio e de São Paulo, mas eu acho que era a CBN Rio. Eles estavam discutindo que comiam um melhor cachorro quente que já tinham comido na vida nas lojas americanas. Aí um dos repórteres, que era muito jovem, disse: o quê? Que lojas americanas são essas que vendiam cachorro quente, né? E eu me lembrei imediatamente que o meu primeiro sanduíche comido na vida foi lá nas Americanas, né? Eu e mamãe, a gente sempre teve uns gostos assim muito parecidos. De, por exemplo, às vezes trocar um almoço por uma sopa. Tem gente que diz que sopa não é janta, né? Para mim, sopa é janta, é café da manhã, é almoço, é todo tipo de refeição. Sopa é tudo, sopa é vida. Mas a gente tinha muito isso. Não, hoje vamos almoçar uma sopa, né? Vamos almoçar um sanduíche. Até hoje eu sou assim, de vez em quando eu publico aí nas redes sociais: olha, petisco também é almoço. Aí peço um petisco para almoçar, em vez de ter almoço mesmo. E um belo dia a gente foi almoçar, então, nas Americanas, um sanduíche. Foi a primeira vez que eu comi um sanduíche na vida, né? Até então. Quer dizer, eu já havia comido não lembro do gosto, me lembro da situação quando criança. Eu me lembro que eu era tão pequena que eu ainda estava no colo da minha mãe, no banco da frente, que nos anos 80 a gente podia tudo. A gente podia andar em pé nos bancos, podia ir na mala do carro, as crianças, né? E eu estava, então, sentada no colo da minha mãe na frente, obviamente, todo mundo sem sentir segurança. E eu me lembro de ter sido pedido um sanduíche, acho que naquele Bom Lanche, olha aí, também um pessoal dos antigões aí para lembrar, lá na rua João Pessoa. E o que me marcou é que tinha alface. Eu nunca tinha visto alface na vida. E não quis comer, né? Não achei agradável. Você vê como são as coisas. Hoje eu sou louca por alface. Acho um absurdo um sanduíche sem alface, né? Não abro mão de alface na minha vida de jeito nenhum. Mas naquela época, como eu não gostava de cebola, né? Eu já botei uma cara feia pro alface. Era o que eu me lembro, mas não me lembro do sabor. Me lembro da situação. E de lembrar mesmo, de pedir, escolher para comer, eu me lembro de ter pedido, então, era um americano. Foi o primeiro sanduíche que eu comi com mamãe, então, lá nas lojas Americanas. Mas você podia escolher outros. E depois, com o tempo, o sanduíche, assim, da tradição de lanchar, que eu ia até lanchar também com Janaína, era o hambúrguer com molho e maionese. Aí sim chegamos ao sanduíche que era a assinatura das lojas Americanas, né? Se você fosse pra lá e não comer, era uma coisa deliciosa. Na época eu gostava de maionese, hoje eu não sou muito fã. Mas era uma coisa absurda, né? A gente ia já ia assim, você já arranjava um motivo para fazer compras nas Americanas, para subir para o primeiro andar
e lá, e então para a parte de alimentação. Eu nunca almocei mesmo lá, tinha comida. Acho que foi a primeira experiência que eu vi na vida das pessoas pegarem uma bandeja e botarem comida para pagar e para comer depois, né? Mas essa era o marcante assim das lojas americanas para mim, era esse hambúrguer com molho e maionese. Então foi aí que as coisas começaram a dar errado. Quando as americanas pararam de vender o hambúrguer com molho e maionese, né? Quando, por exemplo, o pessoal lá do Rio, então, é quando parou de vender o melhor cachorro-quente que eles já tinham comido na vida. As coisas começaram a dar errado. No caso das americanas, eles fecharam o primeiro andar, né? Acharam que não valia mais a pena manter aquele primeiro andar, deixaram só o térreo e passaram a vender esse sanduíche na outra lanchonete que eles tinham. Vocês vejam, eram duas, né? Uma que você sentava e uma que você praticamente comia em pé no balcão, já na saída da Rio Branco. E não durou muito, isso também foi fechado, né? E hoje até ainda existem as americanas ali na Rio Branco, mas já não mais atravessando de um lado a outro. Eles fecharam a entrada, a saída, ou saída e entrada que tinha pela Princesa Isabel. E desde então as americanas foram só encolhendo e mudaram muito o seu sistema de atendimento. Pior, virou um local que você tem certeza que vai enfrentar a fila. As poucas vezes que eu fui na vida, as filas são enormes. E olha que normalmente eu entro na fila quando eu vou às americanas ou alguma coisa assim, para fazer esse tipo de compras. Não as compras normais, né, de supermercado, mas esse tipo de compras normalmente mamãe vai comigo. E por causa dela, então, eu vou para a fila de preferenciais, né? Das pessoas preferenciais. Mas nem isso, né? Demora muito, mesmo essa fila demora muito. São filas enormes, né? Você leva muito mais tempo para pagar um produto, que às vezes você entrou para comprar um único produto e você desiste. Porque vai demorar, assim, vamos dizer, se for 1 hora, você levou 5 minutos para escolher e vai levar 55 minutos de fila, né, de tão demorado. Ficou muito ruim. E a última experiência que eu tive já durante a pandemia, pensando em ser melhor, foi comprar para retirar, né? E outra experiência terrível. Eu esperei mais do que se eu tivesse feito a compra na hora, na loja, né? Eu fui retirar naquela lá do shopping Cidade Verde, que eu imaginava que teria menos gente, né? Porque as de dentro do shopping são todas muito cheias. E aí a experiência foi ruim, mas é incrível como você tinha uma loja que dominava assim praticamente o comércio brasileiro, né? Aqui então era praticamente um shopping, né? E a loja foi deixando de existir, foi deixando de ter bom atendimento, foi deixando de ter variedade. A gente sempre chega nessas lojas e tem a impressão de que são os restos dos produtos que estão ali. Essa que é a verdade, é muito desorganizado, né? Muito jogado. Não há um cuidado nem com a aparência das lojas. E, ultimamente, eu acho que quase todo mundo vai concordar comigo, as americanas ficaram mais restritas a você comprar chocolate. Quem não pode comer, né, nem passa por lá, então. Então, a tendência aí, segundo eu li rapidamente nos veículos de imprensa, né, tem gente apontando que as americanas serão a nova Mesbla, que também ia bem, era grande, tinha em todas as cidades e de repente, puf, faliu. Me lembro até que o Natal Shopping ia inaugurar aqui o que se dizia, né, na época, foi inaugurado em 92, eu acho, 93. Se dizia, ele vai ter como âncora uma loja da Mesbla. A Mesbla faliu antes do shopping chegar, então até hoje a gente espera, né, mas vamos acompanhar então esse processo das americanas, então, que já vem de muito tempo, né? Começou a dar errado de muito tempo, quando deixou de vender o seu carro-chefe em todo canto. Essa que é a verdade. Então, terminando aí esse podcast nostálgico para quem é da minha época e didático para quem é da jovem geração, né? Que nunca ouviu falar das americanas vendendo comida. Espero deixar aí um bom domingo para todo mundo. Espero que todo mundo tenha uma boa semana. E, quem sabe, espero voltar também na próxima semana no horário mais cedo, né? Não já quase à tarde do domingo. Bom domingo, boa semana e até lá.